O que exprimem os funerais? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Os funerais, eu louvo e agradeço a Deus por meus pais que depois de gerarem 11 filhos e filhas, souberam educá-los na fé e perseveraram na oração até o fim e foram assíduos aos sacramentos da igreja, cumpridores das leis de Deus e da igreja, recebendo os sacramentos da partida, tendo uma santa morte. E eu quero que Jesus seja louvado por ocasião da morte de um dos seus irmãos ou irmãs. Nós estamos tratando da morte e hoje vamos tratar dos funerais, aquilo que acontece logo após a morte do cristão. E pode ser um assunto não muito agradável de se tocar, mas temos que ser realistas, não podemos inventar temos que falar com maturidade, com muita fé. Chegamos à pergunta de 355 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que faz o seguinte questionamento: o que exprimem os funerais? Porque a igreja tem uma série de rituais rara para esses momentos após a morte. No momento simplesmente não é de qualquer jeito, mas acompanha de uma forma, eu diria, solene, de uma forma séria, são as exéquias. As exéquias são celebradas, sim, de forma diferentes, em cada lugar, ritos diferentes. E aí vem as culturas, aí vem as tradições, mas ser diferente não significa que num lugar seja de mais valor do que o outro. A igreja olha muito a história de cada povo e respeita a cultura de cada povo. Mas uma coisa, todas as exéquias expressam: o caráter pascal da morte. Páscoa é passagem da morte para a vida, passagem de Cristo na vida de uma pessoa. Então Ezequias vem lembrar que a morte tem esse sentido de Páscoa, a saída da escravidão para a terra da liberdade, a saída da escravidão para Jerusalém Celeste. Então nós estamos a caminho da Jerusalém Celeste. E a morte é esta Páscoa, esta grande passagem, esta grande porta que se abre para o encontro definitivo com Deus. Então as orações de Ezequias, as leituras feitas, os ritos, tudo isso eu quero lembrar. Este sentido pascal da morte, quer dizer, em outras palavras, a esperança cristã, que a morte não é o fim de tudo. Depois as exéquias vêm lembrar o sentido de comunhão com aquele que morreu. E a igreja convida a comunidade a rezar por aquele irmão, por aquela irmã que partiu, mas a igreja acompanha esta pessoa com a sua oração, e está certo que em alguns lugares se faz discurso sobre as pessoas. Você tenta realçar os seus méritos, mas a igreja, neste ponto, procura ser muito prudente, evita elogios que nem podem ser verdadeiros às vezes, que tem a verdade, que é capaz de dizer a verdade. Sobre a vida de uma pessoa, só Deus pode dizer. E a gente pede que Deus diga uma palavra de misericórdia, uma palavra de carinho. Então a nossa oração é uma forma de acompanhar aquele que amamos e perdemos. E eu repito, as exéquias são uma expressão da nossa fé, são uma expressão do nosso amor, são uma expressão da nossa esperança cristã que alimenta a nossa vida. Como é importante, pois, que nos momentos de exéquias se reze, como é importante que se reze. Não precisa ser o padre ou o diácono. Claro que ele vai ter o seu momento, diácono ou ministro de exéquias. Vai fazer a oração oficial da igreja. Mas como é bonito quando as pessoas presentes, uma pessoa da família, um amigo, toma a iniciativa, lê uma passagem da Bíblia, reza um terço, puxam outras orações e assim por diante, para iluminar aqueles momentos com as expressões de fé. E tome a iniciativa e vai ver como as pessoas são gratas por aqueles que fazem isto. Para isso, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.